Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão. Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e juntamente com a minha colega, a Daniele Caroline Arnolds, a gente está gravando esses vídeos do nosso estágio sobre geopolítica, geografia política e geopolítica. E como a minha colega já comentou nos outros vídeos, espero que vocês tenham assistido o filme de Getúlio também. É um filme muito importante, trata da história dele, que foi tão importante para o Brasil, o tempo que ele esteve na presidência, e espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou estar falando sobre a ordem internacional, sobre uma nova ordem mundial. A gente vai estar comentando sobre isso nesse vídeo e no próximo vídeo também. Então, nós temos aqui a ordem internacional. Para muitos teóricos, como é o caso de Vesentino e Vlax, 2012, desde os anos de 1990, publica-se e debate sobre uma nova ordem mundial. Mas o que significa essa ordem mundial? Então, a gente vai ver aqui agora o que significa essa ordem mundial. Para o autor, trata-se de uma ordem geopolítica mundial que constitui uma correção de forças no plano internacional. Ou seja, o que significa isso? O equilíbrio mundial do poder entre os estados nacionais. Alguns elementos são essenciais para entender a nova ordem mundial. Assim, em tese, cada um dos estados é soberano, ou seja, tem poder supremo sobre o seu território nacional. No entanto, além disso, os estados são completamente diferentes uns dos outros. Então, assim, cada estado, ele está dizendo aqui que cada estado é soberano, que cada estado ele tem o seu poder supremo sobre o seu território nacional. E além disso também, os estados são completamente diferentes uns dos outros. Enquanto alguns têm uma população enorme, como a China e a Índia, outros têm uma população minúscula. Então, a gente vê aqui que existe uma diferença muito grande entre um e outro, Ele citou o exemplo aqui da China e da Índia, que tem uma população gigantesca e outros têm uma população minúscula. Em relação à extensão territorial, países como a Rússia, a China, o Canadá têm grandes concentração de riquezas naturais, minério, água, solo, agricultáveis. Em função dos vastos territórios, isso em questão dos vastos territórios, da quantidade, do tamanho que são esses países, Contudo, há também países com situação opostas a essa, ou seja, seus territórios são extremamente pequenos e quase sem recursos. Outro elemento essencial para compreender a nova ordem mundial é elevado poderio militar de alguns países, que é o caso dos Estados Unidos, então, por exemplo, em detrimento de dezenas de outras economias e poderios militares extremamente frágeis. Vesentini, Vlach, 2012. Assim, para o autor, a correlação de forças ou a nova ordem mundial, então, que a gente está comentando, é medida em função de uma hierarquia de estados, com alguns considerados e tidos como extremamente poderosos, que podemos chamar de grandes potências, e outros tidos como frágeis. Então, do ponto de vista econômico, militar e territorial. E em alguns casos, até mesmo do ponto de vista populacional. Portanto, é precisamente essa hierarquia dos estados, com alguns muito poderosos e outros extremamente frágeis, e o alinhamento dos estados frágeis com alguns mais fortes que configuram a nova ordem mundial. Então, é isso que a gente está falando nesse momento,
enquanto uns têm muitos, outros têm poucos, né? Enquanto uns países são mais desenvolvidos, tanto na questão da população, de riquezas, outros são menos, né? Mas devemos nos questionar: quanto tempo pode durar uma ordem mundial? Então, aqui é um questionamento, uma pergunta, né? Nós achamos quanto tempo pode durar essa ordem mundial? Que elementos são necessários para que ela perdure? Que razões são necessárias para que sofra um desequilíbrio e, consequentemente, seja alterada uma nova ordem mundial? Então, vamos ver essas questões agora, né? Uma ordem mundial nunca é definitiva, mas sempre provisória, mesmo que dure um século ou mais, pois com o decorrer do tempo ocorreram mudanças nessa correlação de força em nível internacional, ocasionadas por vários fatores, como a economia que cresce mais que a outras, maior modernização militar num país ou numa região do globo, mudanças tecnológicas que alteram o equilíbrio do poder, um novo alinhamento de países. Então, são esses fatores que têm ocasionado, né, que definem uma nova ordem mundial, né? Então, as economias que crescem mais do que as outras, né? Então, por isso que alguns países são mais desenvolvidos que os outros, maior modernização militar num país ou numa região do globo. Outro ponto também são mudanças tecnológicas, né, que alteram o equilíbrio do poder, e outra também um alinhamento de países. Nas palavras de Vizzentini, uma ordem geopolítica mundial, portanto, é uma situação sempre provisória de equilíbrio de poder em termos internacionais no nível das relações econômicas, diplomáticas e militares entre os países dos Estados nacionais. Para que possamos entender a nova ordem, é fundamental a análise da ordem bipolar que existiu na segunda metade do século XX e a sua crise no final dos anos de 1980. Assim, para nós entendermos, né? Para nós podermos entender isso, a gente tem que ver, né, ali a questão que está falando aqui, né, sobre essa crise que teve nos final dos anos de 1980. Atual ordem mundial. A chamada nova ordem. Temos que compreender a ordem bipolar que foi resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, foi no ano de 1939 e 1945. A ordem mundial multipolar estava posta antes das grandes guerras mundiais, no início do século XX. Assim, sabemos que existem várias grandes potências mundiais, como exemplos, né, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, a Áustria, a Hungria, o Japão, os Estados Unidos, a Rússia. Desse modo, podemos afirmar que os países disputavam a hegemonia internacional, ao mesmo tempo que existia também um equilíbrio entre eles, justamente porque nenhum deles era forte o bastante para se impor aos demais. Igualmente, na concepção de Vizzentini e Blanche, 2012, página 271, diz o seguinte: alguns países europeus possuíam muitas colônias na África e na Ásia, mas continuavam disputando terras nesses continentes. A própria Inglaterra, o Reino Unido, que tinha sido a principal potência militar e econômica dos séculos XVIII e XIX, começou a enfraquecer desde o final dos últimos séculos. Por sua vez, os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha cresciam economicamente e ameaçavam a hegemonia mundial na Inglaterra, que ainda tinha na França sua grande adversária no continente europeu. Além disso, o Japão continuava sua investida, iniciada no fim do século XIX,
pela supremacia na Ásia. Então, aqui ele está dizendo que alguns países europeus, eles possuíam muitas colônias na África e na Ásia, mas mesmo assim, eles continuavam disputando os territórios nesse continente, não paravam. Eles já tinham, podemos dizer assim, bastante, mas mesmo assim eles continuavam disputando, terras nesses continentes. Dessa forma, com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ordem mundial multipolar até então existente desmoronou por completo, nascendo de tal modo uma nova conformação, então denominada ordem bipolar. Então, assim, como diz aqui, ela desbarrancou, podemos assim dizer, de forma, ela desmoronou, como diz aqui, por completo, depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e nasceu, então, uma nova conformação, chamada de ordem bipolar, que a gente vai estar vendo agora. Muitos países europeus sofreram perda de diversas ordens, em razão da guerra. Entre eles, muitos países que sofreram, foi a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. No entanto, o único país que sofreu com as consequências e os efeitos da recém-inventada bomba atômica foi o Japão, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, em ataque liderado pelos Estados Unidos. Portanto, com o final da Segunda Guerra Mundial, saíram vencedores, então, os Estados Unidos e a União Soviética. Dessa forma, o cenário geopolítico mundial já não era o mesmo no início e do final da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui está a nossa questão, O cenário geopolítico do mundo, ele já não era o mesmo, do início e do final da Segunda Guerra Mundial. Esses dois países passaram, então, a competir pela hegemonia mundial, levando o mundo, a partir daquele momento, à bipolaridade ou à ordem bipolar. Nesse período, houve inúmeras crises que transformaram o planeta em um barril de pólvora prestes a explodir, dominados por duas grandes potências mundiais, ou superpotências. Cabe destacarmos que o termo superpotência foi criado justamente para se referir ao enorme poderio militar desses países. Então, assim, eles foi chamado de superpotências. Assim, tanto os Estados Unidos da América quanto a União Soviética, cada qual com a sua área de influência, passaram a exercer grande autoridade em todo o mundo, ocasionando tensões constantes entre os países e, consequentemente, contribuíram de forma significativa para o surgimento da Guerra Fria. Visentín, 2003, página 88, expôs que a Guerra Fria, sem nenhuma dúvida, foi o elemento mais importante da geopolítica planetária do mundo de 1945 até 1991. Não obstante, como citado que a gente citou no início, uma ordem mundial nunca é definitiva, mas sempre provisória. E aqui ele está dizendo, Visentín, que a Guerra Fria, ela foi sem nenhuma dúvida, nós podemos dizer, que foi o elemento mais importante da geopolítica plenária no mundo de 1945 até 1991. Por isso que, como a gente falou no começo ali, que uma ordem mundial, ela nunca é definitiva, mas sim que ela é provisória, E na concepção de Visentín, 2003, página 81, diz o seguinte: em partes, mas somente em partes, as geopolíticas do mundo bipolar representam visões de mundo e práticas político-espaciais que encaram os estados
e somente eles como sujeitos. Mais um novo elemento foi incluído nessa leitura geopolítica: os sistemas econômicos e também os regimes políticos. Isso é, a luta do capitalismo contra o socialismo, ou da democracia contra o totalismo. Quanto às novas geopolíticas do mundo pós-Guerra Fria, elas são extremamente plurais e, em grande parte, embora existam exceções, já superam a leitura geoestratégica. Elas enfatizam mais as guerras econômicas, tecnológicas e até culturais e relativam, mas não omitem as guerras militares, né? Além dessas outras, mas elas não omitem as guerras militares. Porém, embora cada uma das superpotências buscasse usar argumentos para justificar as suas atitudes, o que podemos concluir, todavia, é que nenhum dos dois países estava de fato preocupado com os povos em geral, suas aspirações ou mesmo suas necessidades. Eles, ao contrário, buscavam a hegemonia e a supremacia internacional, concluiu Vizzentini. O que ele está querendo dizer aqui? Que essas superpotências, elas buscavam argumentos para justificar as suas atitudes, né? E nenhum dos países eles estavam de fato preocupado com o povo, com a situação do povo, né? Do povo em geral, suas aspirações ou mesmo suas necessidades, né? O que eles queriam mesmo, né? Ao contrário disso de estarem preocupados com o povo, né? Com a sociedade, com as necessidades do povo, eles buscavam uma hegemonia, supremacia internacional. Enquanto de um lado a União das Repúblicas Socialistas Soviética, a URSS, buscava implantar uma economia planificada, o socialismo em vários países. Por outro, os Estados Unidos da América defendiam a expansão do sistema capitalista, com base na economia de mercado, sistemas democráticos e propriedades privadas. Além disso, apresentam-se como defensores da liberdade e da democracia e desenvolveram vários mecanismos de combate ao expansionismo comunista, apoiando as ditaduras em praticamente toda a América Latina. Entre as décadas de 1960 e 1970, dentre os quais o regime militar da Argentina, do Chile e do próprio Brasil. Portanto, tanto os Estados Unidos da América quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fizeram grandes investimentos na chamada indústria bélica. Agora, pessoal, a gente vai estar vendo aqui sobre a crise do mundo bipolar e a nova ordem mundial. Então, novamente, né? Não demorou muito para que o mundo bipolar entrasse em colapso. Na década de 1980, mais especificamente entre 1989 e 1991, isso nos leva a alguns questionamentos. Quais foram os reais motivos para tal acontecimentos? De fato, estavam naquele momento vivendo uma crise no mundo bipolar? Ou, como cita Vizzentini, 2003, estavam vivendo uma nova ordem ou desordem? Conflito entre blocos e ou potências econômicas ou choques civilizacionais. Assim, o mundo pós-Guerra Fria suscita polêmicas e interpretações antagônicas. Não há mais um consenso tal como o que existia na concepção de Vizzentini, na época da bipolaridade, em que se aceitava que o principal conflito mundial era ideológico, ou seja, o capitalismo versus socialismo, junto com a opção entre dois tipos de economia, planificadas ou de mercado. Hoje notamos o predomínio da economia de mercado,
que para Vizzentini tem múltiplas e disparantes tensões e, ao mesmo tempo, contradições no espaço mundial. Segundo o autor, então, não existe mais uma hierarquia de conflitos e muito menos um que seja o hegemônico, tal como a Guerra Fria, no período da bipolaridade, apesar de alguns autores apontarem nesse ou naquele potencial, alguns nos choques culturais, outros nas disputas comerciais ou tecnológicas, outros ainda na oposição entre o nacional e o global, sendo esse complementado pelo regional ou pelo local. Vizzentini, 2003, página 90 e 91, cita isso aqui. Na concepção desse autor, a bipolaridade teria sido a última ordenação geopolítica plenária moderna, no sentido de progresso, entendido como algo unívoco. O desenvolvimento das forças produtivas e da oposição entre dois blocos, ou seja, a luz e a escuridão, a esquerda e a direita, o socialismo e o capitalismo. Dessa forma, fatores como a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a unificação alemã e também a derrubada das repúblicas socialistas na Europa Oriental foram determinantes para que os países ocidentais pudessem implantar suas políticas de contestação. Então, nós temos aqui os fatores. Qual fatores? A dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a unificação alemã e também a derrubada das repúblicas socialistas na Europa Oriental, que foram determinantes para que os países ocidentais pudessem implantar suas políticas de contestação. Contudo, para os países do bloco ocidental, como os Estados Unidos, no início da década de 1990, a derrubada da URSS poderia, de certa forma, abrir espaço para ambientes de grande prosperidade. No entanto, mesmo assim, o tão imaginado espaço para uma era de paz, desenvolvimento e estabilidade não ocorreu. Podemos afirmar que a soma de dois grandes fatores causou o colapso da bipolaridade. O primeiro, então, refere-se ao esgotamento das economias planificadas ou à crise do mundo socialista. E o segundo fator foi o surgimento de novos polos mundiais de poder, como a União Europeia, o Japão e, mais recentemente, também a China. Vários foram os motivos que contribuíram para que a economia planificadas, ou seja, os alicerces do socialismo, se esgotassem ou mesmo ingressassem em uma profunda crise nos anos de 1980, como apresenta Vizzentini e Blank, 2012. Elas não conseguiram acompanhar a terceira revolução industrial, iniciada em meados da década de 1970. Havia necessidade e, ao mesmo tempo, a exigência de que as empresas fossem flexíveis, com rápidas tomadas de decisões e descentralizações, o que não aconteceu em economias centralizadas e burocratizadas. A lógica apresentada era de que a matriz ditava as regras para as filiais. No entendimento de Vizzentini, a nova ordem mundial resultou de avançar da revolução técnico-científica, ou terceira revolução industrial, e da globalização, e em especial da rápida desagradação do mundo socialista. Com a profunda crise da União Soviética e o seu final em 1991, vale lembrarmos que o peso da Guerra Fria, a corrida
armamentista e o apoio aos movimentos da libertação do Terceiro Mundo e a Guerra dos 10 Anos no Afeganistão contribuíram decisivamente para o desgaste da economia soviética. A planificação centralizada nunca foi muito eficiente, pois as determinações eram verticais, utilizando a máxima de cima para baixo. Como as empresas eram estatais, não havia concorrência entre elas e, consequentemente, havia falta de motivação para a inovação tecnológica. Com a homogeneização salarial, visto que quase todos os trabalhadores ganhavam praticamente o mesmo valor salarial e moravam em residências semelhantes, não havia incentivos para subirem na carreira ou mesmo aprimorar os conhecimentos. Então, nós temos aqui que todos esses fatores, entre outros ainda, né, eles foram determinantes para que no ano de 1980, inúmeras economias planificadas ou socialistas voltassem a adotar o capitalismo ou a economia de mercado. Para alguns teóricos, entre eles Visentin e Vlach, 2012, o advento de novas potências econômicas no globo também foi um dos motivos para a crise da bipolaridade e o nascimento da nova ordem mundial. Contudo, é importante destacarmos que tal ordem mundial suscita inúmeras controvérsias e não há uma imunidade definida. Dessa forma, alguns teóricos, a maioria dos especialistas na área, a define como multipolar, já outros como monopolar. Os geógrafos franceses, por exemplo, a definem como unimultipolar, ou seja, a hegemonia militar, a economia ainda é inconstavelmente estadunidense, mas existe a forte emergência ou ressurgimento de novos polos regionais de poder nos diversos continentes. Então, para Visentin, 2003, página 92, ele diz o seguinte: aqueles que advogam a mono ou unipolaridade argumentam que existe uma única superpotência militar, os Estados Unidos, e que sua hegemonia plenária é inconstável após o final da União Soviética. E aquele que defende a ideia de uma multipolaridade não enfatizam tanto o poder militar, e sim o econômico, que consideram como mais importante nos dias atuais. Portanto, a nova ordem mundial apresenta também outros traços importantes. A globalização, a terceira revolução industrial, com o advento, a popularização de novas tecnologias, né? A informática, a robótica, a telecomunicação, a biotecnologia. Nesse caso, podemos afirmar que o mundo ficou mais integrado, com maior interdependência entre os países. Assim, cabe um questionamento: como fica o poderio militar nessa ordem, nessa nova ordem, né? Então, a gente viu aqui que a nova ordem mundial, ela apresenta também outros traços importantes, né? A questão da globalização, como a gente já tratou no primeiro vídeo, né? A gente falando que sobre a globalização, o avanço da globalização, né? A gente vai estar comentando mais alguma coisa sobre isso também, que é um fator, né? Um traço muito importante na questão da geopolítica, né? A terceira revolução industrial, aqui também, né, tá falando, com o advento e a popularização de novas tecnologias, ou seja, esse avanço que houve na informática, na robótica, na telecomunicação, na biotecnologia também, né,
nós podemos observar e analisar nesses últimos anos que estamos vivendo o avanço, né, na tecnologia, o avanço na robótica também, o avanço que está tendo na informática também, né? Esses são todos fatores que têm surgido nesses últimos anos, né? Com o grande avanço da globalização também. Bom, pessoal, esse vídeo era isso. Em seguida, nós estaremos gravando outro vídeo, né? Falando sobre a nova ordem mundial e o poderio militar, né? Isso aí, então.